Venezuela. Reuniu-se aqui na Embaixada da Venezuela hoje, dia 7 de fevereiro, partidos, movimentos, criando o capítulo Brasil da Internacional Antifascista. A Internacional Antifascista foi criada em setembro de 2024, em Caracas, uma reunião com 95 países, liderada pelo presidente Nicolás Maduro Moros, que entendeu e hoje a Venezuela é um dos principais países, principais povos que mais sofrem os ataques do fascismo, as fake news, a disseminação do ódio, da violência. Inclusive na Venezuela ocorreram assassinatos após a eleição de 28 de julho, quando Maduro foi reeleito, e aqui no Brasil não é diferente. Também há propagação e difusão de fake news, de difusão do ódio, de negação da luta dos trabalhadores. Isso se dá em todo mundo, seja na Ucrânia com os nazistas, o que ocorreu na Palestina através do sionismo, que praticou um genocídio contra o povo palestino. Então nós temos um inimigo claro, que é o imperialismo com as suas políticas, práticas de divisão do povo, para roubar nossas riquezas, para fragmentar nossa luta, para controlar estados nacionais. Então a Internacional Antifascista ela vem com a proposta clara de unir, de organizar e de mobilizar os trabalhadores, o povo e especialmente a juventude no enfrentamento a essas práticas que estão sendo ressurgidas depois de terem sido derrotadas em 1945 pela União Soviética, para garantir que o capitalismo supere as suas dificuldades, a profunda crise que vive. Então aqui na Embaixada hoje nós tivemos esse importante ato de organização, de estruturação da Internacional Antifascista Capítulo Brasil. E agora é muito trabalho para enfrentar as fake news, enfrentar as plataformas, os algoritmos, a violência dos setores mais atrasados que há, do latifúndio, da polícia, alguns setores religiosos e todos os serviços do grande capital do imperialismo. Então hoje nós fundamos o Capítulo Brasil da Internacional Antifascista. Agora vamos à luta. As pessoas que eu não conheço daqui, queria me apresentar rapidinho. Eu sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador, eu tenho 38 anos, faço parte do Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba. Queria saudar irmãos e irmãs aí, Dalmas, Bernardo também, saudar o embaixador também, Manuel, Luiz Ibrahim. Parabenizar o Pedro também pelo trabalho de facilitação, organizo muita coisa também, eu sei tanto que dá trabalho, gente, mobilizar processos assim. E fico feliz que essa construção consiga ser ampla o suficiente para ter potencial realizador, se a gente consegue se organizar. Eu acredito que a gente precisa, de fato, pensar essa Internacional Antifascista como um instrumento fundamental para o nosso tempo. A gente está vivendo um momento histórico em que o sistema capitalista, nessa etapa imperialista tão destrutiva, tem o fascismo como válvula de escape para suas crises. E que, portanto, a gente ser antifascista nesse momento histórico, sobretudo, é a gente ser anti-imperialista. E a gente enfrentar o imperialismo em todas as suas vertentes. Seja no enfrentamento que a OTAN está fazendo contra a Rússia na Ucrânia, seja a gente enfrentar em todos os demais lugares, contra a guerra econômica contra Cuba, contra todo o processo de tentativa de golpe, estrangulamento contra a Venezuela, contra todos os países daqui, contra o genocídio, a limpeza étnica do povo palestino, contra a invasão do Líbano, contra a destruição da Síria, contra o domínio também e destruição do Iraque, do Iêmen, do Irã e todos os demais países. É muito importante que a gente consiga pensar um instrumento que dê vazão a essa nossa vontade e a necessidade de se organizar coletivamente para isso. E toda vez que a gente pensa no Brasil, é muito importante que a gente pense no papel estratégico que a gente tem. Às vezes eu vejo uma melancolia muito grande nos militantes de pensar, poxa, mas a gente não está no Sahel, né? Porque se a gente estivesse em Burkina Faso, em Mali, no Níger, as coisas seriam diferentes, a gente já está fazendo muita coisa importante. Se a gente estivesse em Gaza, a gente estaria fazendo muita coisa importante, ou no sul do Líbano, ou no Iêmen, ou na Venezuela, ou em Cuba, aí sim a gente ia estar fazendo. Mas o Brasil, gente, cumpre um papel tão estratégico nesse momento, que ele é tratado, inclusive pelos think tanks dos Estados Unidos, como um dos países-chave e que inclusive eles avaliam com a possibilidade de mudar o seu papel geopolítico. Trump já disse, Marco Rubio já disse também do papel e da importância do Brasil. A comandante da 4ª Frota dos Estados Unidos, a Laura, aquela general dos Estados Unidos, vive falando do papel estratégico do Brasil. E toda vez que eles falam, os think tanks falam, eles colocam que o Brasil, a depender do destino dele, pode de fato deixar de ser um país que está a serviço de um mundo multipolar, da integração a partir dos povos, de uma gestão e governança global a partir do sul global,
para um país que simplesmente submete ao imperialismo. É muito importante a gente lembrar que Bolsonaro, inclusive, e o bolsonarismo se vence, e disse isso muito abertamente ontem, sai dos BRICS e coloca uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. Então a gente está falando de algo da maior gravidade. Então o nosso papel aqui, a nossa atuação aqui é estratégica, e para isso essa Internacional Antifascista também cumpre um papel estratégico no sentido de nos ajudar a organizar esse momento político. Eu acredito que nós precisamos ter a mesma capacidade de enraizamento, como o Vinícius falou, como outro irmão falou também, e eu saudar os camaradas que vieram de São Paulo para cá, a gente tem essa capacidade de fazer esse trabalho de base, se enraizar nos territórios, como faz o Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba. Em praticamente todas as capitais do Brasil, gente, a gente tem um movimento de solidariedade com Cuba organizado, alguns com sua Associação Cultural José Martí, outros com frentes e coalizões de movimento. Nós precisamos ter essa mesma coisa para a Internacional Antifascista. Inclusive, eu queria deixar um convite, porque vai acontecer a Convenção Brasileira de Solidariedade com Cuba, em junho desse ano, em Vitória do Espírito Santo, e a luta anti-imperialista e a luta contra o fascismo anda junto com a solidariedade com Cuba. Então, era muito importante, se a gente fosse pensar essa ideia de ter um encontro nacional, por que não juntar essas duas datas? A Internacional Antifascista no Brasil e em peso para a Convenção de Cuba. Porque, de fato, essas datas são convergentes, os objetivos são convergentes, e a gente sabe a dificuldade de medir recursos e logística que a gente tem. Então, eu me coloco à disposição para isso. Essa é a primeira vez que eu volto à embaixada, né, desde que tem a nova missão diplomática. Fico super feliz de estar aqui de volta. E quero estar mais perto também. Eu não pude ir, fiquei sabendo de todos os encontros da Internacional, às vezes estava no Líbano, outras vezes eu estava na Turquia, em outro canto a gente tem rodado bastante também, gente. Mas eu quero me colocar a serviço, onde eu puder ser útil, contem comigo, a comissão que vocês avaliarem que eu tenho mais utilidade, quero ser útil mesmo a serviço dessa construção. Obrigado. Dentro da Internacional Antifascista aqui no Brasil, é uma necessidade que está colocada historicamente, né, as internacionais que foram criadas desde o século XIX, em nome de Associação Internacional dos Trabalhadores, para enfrentar a opressão capitalista, né, já na sua fase imperialista, e construir a história do socialismo, né, como uma necessidade da humanidade. Eu falo aqui em nome da CMP, Central de Movimentos Populares. Não discutimos ainda a adesão à Internacional, mas certamente a CMP vai aderir. A CMP faz parte da Frente Brasil Popular. Eu também faço parte da Internacional Trotskista Posadista. Nós estivemos presentes lá no lançamento da Internacional Antifascista, através de sessões nossas, né, sessão argentina, uruguaia. Estamos apoiando, comprometidos com essa proposta, que já foi desenvolvida pelo Chaves também como quinta internacional, né? Quer dizer, é uma necessidade realmente, e eu ressalto a intervenção do companheiro dirigente do PSUV, o Rander Penha, no Festival Antifascista, que falou que a gente tem que sair da fase de resistência e ir para ofensiva política, que as condições estão colocadas. É claro que o desafio é formar uma internacional antifascista de massas, né? Esse é o grande desafio, e cada país tem as suas especificidades, né? Nós tivemos experiência de 4 internacionais já, um embrião de uma quinta, que foi lançada, como eu falei, pelo Chaves. E por que isso? Porque não existe condições políticas e históricas de desenvolvimento de experiências socialistas em um único país, né? O socialismo ele é planetário, né? Então isso está colocado historicamente, né? Então as outras experiências foram feitos balanço, tudo, e a gente está colocado agora porque houve esse rebrote, né, do fascismo, como já foi colocado aí, né? E se coloca como uma grande possibilidade, né, de construção desse movimento internacional, de avançar nas conquistas da classe trabalhadora. Não é a questão da etapa, né? Primeiro, a etapa agora é lutar contra o fascismo, depois a gente fala do socialismo. Realmente existem as etapas históricas, né? Só que as etapas elas se concretizam e avançam de forma combinada. Então a gente deve realmente ter esse horizonte socialismo, como está comprometido a Revolução Bolivariana, que tem toda a legitimidade de lançar a Internacional Antifascista e de sediar também a Internacional Antifascista. Então, uma saudação aí calorosa
a iniciativa dos companheiros e viva a Revolução Bolivariana. Bom, gente, primeiro quero saudar nosso presidente Maduro, que fez todo o esforço para a realização desse primeiro encontro internacional. Saudar nosso embaixador Manuel, que está levando adiante o Pedro, que tem sido, né, uma espécie, eu não gosto muito dessa palavra não, mas uma espécie de operador revolucionário, né? CEO. Né? E outros companheiros. Operador. Quer dizer, gostaria até de ter ido na época, caraca, mas nessa época eu estava viajando, eu acho que eu estava em Moscou, né? E o Afonso, que me antecedeu, colocou uma coisa muito importante. Primeiro, nós já tivemos 4 internacional. Teve uma que não foi considerada assim uma internacional, porque ela tinha uma outra vertente, não vertente ideológica, era igual às outras 4, que era a Internacional Revolucionária, que tinha sede em Trípoli, na Líbia, e que era mais um fórum, né? Então, me recordo bem que numa viagem de Chaves a Trípoli, Gaddafi e Chaves chegaram a conversar na possibilidade de construção de uma internacional que poderia ter como embrião uma tábua de Alania, que traduzindo do português para o árabe, do árabe para o português, se chamaria essa internacional. E eu me lembro que eu estava lá, né, a conversa foi muito interessante, e o Chaves levou adiante, né? O imperialismo matou Gaddafi, e até hoje eu também acho que o imperialismo matou o Chaves, porque aquele câncer dele não foi, né? Porque simultaneamente ao que o Chaves teve o câncer, a Cristina Kirchner teve, a Fernanda Lugo teve, a Dilma teve, o Lula teve, o Evo Morales teve, Kirchner teve. Então, gente, mas voltando ao assunto, ser rápido, até porque eu peço também desculpa que eu vou ter que sair daqui uma meia hora, porque eu tenho um outro compromisso, também importantíssimo, não é igual a esse, mas não pode faltar, é que a Unipop, a Universidade Popular, está presente aqui. A militância da Unipop, que praticamente é a militância de quase todos os movimentos sociais, porque somos uma instituição suprapartidária, não supra-ideológica, suprapartidária. E para mim, ideologia não é plural, não. Ela é a ideologia de esquerda, socialista, marxista, e nós temos que ter esse objetivo. E a Unipop também se coloca à disposição para ajudar, viu, Pedro, nessa questão de formação, né? Até porque temos muitos professores, muitos estudantes que estão dispostos, né, nessa luta. E sairmos daqui hoje, concluindo, né? Até porque também a Internacional Antifascista, pelo que o Pedro leu, tem já não diria um programa, até porque isso é dinâmico e vai surgindo, mas tem já uma meta a ser atingida com aqueles pontos que foram delimitados no encontro e que nós temos que lutar, né? Defesa da Palestina, do povo saharaui, né? Do próprio povo boliviano, que tem sido, assim, junto com o povo cubano e palestino, os três, né? E o povo saharaui, assim, enfrentado o imperialismo em todos os cantos. E eu podia fazer uma palestra lá na UNB, uma estudante me perguntou, depois dessa ideia, né, esse horror da ideia do Trump de anexar o Canadá, a Groenlândia, o Canal do Panamá e o México. O problema do Canadá e do México, lamentavelmente, é que eles estão muito próximos da fronteira dos Estados Unidos e muito perto do Trump, e simultaneamente longe do céu e mais distante de Deus. Então, por quê? Porque ele não vai medir esforço, não. Aquilo não é bravata dele, não. Não é bravata do Trump querer anexar a Groenlândia, o México e o Canadá. O México ele já está
Texas, Califórnia, etc. E tal. Então a luta anti-imperialista ela se dá nesse sentido. Só que antes nós temos que ter articulação política, e isso já foi feito graças ao apoio que a Venezuela tem dado. Temos agora que partir para a formação política. A partir da formação é que nós vamos conseguir a organização, e com a organização nós vamos ter a mobilização. Porque só com a mobilização a população vai ter condições de ter participação. Então é como modelo: ação, 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 ação. Articulação, formação, organização, mobilização e participação. Se nós não seguirmos essa linha, que é uma linha dialética, nós não vamos conseguir aqueles objetivos que a gente tem. Finalizando, dizendo o seguinte: contem com o apoio da Unipop, de toda a militância que a gente tem. Vamos reunir sempre que possível, e em breve quero sugerir que a gente já saia com um calendário de atividades para essas comissões. Certo? É isso aí. Obrigado. Viva a Internacional Antifascista. Em sua insustentável leveza, seres seguem fazendo estragos. E demonstrando sua fraqueza, respeito à vida segue escasso. Eu vejo esse ciclo há séculos, ainda assusto com as tragédias. E alguns estúpidos flácidos tentam convencer de suas comédias. Vomitam feras de assassínio, ideias fontes de extermínio, justificam o impossível com seus pobres raciocínios. Hoje erguem moralistas, alçam voo alguns nazi, mentirosos um tanto loquazes, embebedam multidões, nojentos vorazes. Lembram daquele Matrix, que parecem esquecer? Ou se negam a saber, Mr. Smith quer poder. Se seguir essa batida, assim será e vai feder. Só para alguns, não se iluda, não vai ter para onde correr. Pobre, negro, gay ou puta, com deficiência, afrodescendência, de religião africana ou fumante da erva bruta, militante de esquerda ou progressistas de luta. A ilusão moralista, na verdade, não limpa, de sangue lambuza, traumatiza, cria monstros, sataniza, iludindo que higieniza a nazi-hipocrisia, ressuscita. É de minha autoria o poema Tempos de Ódio. É de 2015. E à época eles estavam reacendendo esse fascismo, assim como em 2013 começaram com essas primaveras cínicas, revoluções, supostas revoluções coloridas. E para quem acompanhou isso aqui de dentro, e estava aqui dentro desse congresso e viu o golpe contra Dilma, como assim eu tive essa triste oportunidade, vê como uma grande esperança o levante antifascista que aqui está de pé hoje e está ombreado com homens e mulheres desse valor. É muito importante, meu caro embaixador Mohamed. É também com poesia que eu começo essa fala, porque eu acho que o que nós temos que ver, meu companheiro, é não só o conteúdo da nossa luta, tão importante que é, mas a forma de fazê-la. Então eu venho também me dispor para contribuir para o núcleo de comunicação como jornalista, formado pelo ProUni, pela emancipação que as comunidades tiveram por esse projeto tão atacado, mas esse projeto da esquerda de resistência do Brasil, que tomou o poder em 2002 e desde então vem fazendo com suas contradições, severas contradições, mas sabendo dentro do regime que a gente se encontra, né? Como que a gente, numa frente ampla, quase improvável, a gente vence essas últimas eleições, mas quando chega no governo, o ministério que eles não abrem mão é o das comunicações, né, Paulo Miranda? Por quê? É estratégico. Então que nós tenhamos esse pilar da comunicação, observando muito a questão da forma. A forma, e recente teve a publicação do livro do nosso companheiro Fabian Restivo, que publicou Palavras para Depois, Conversas com Pepe Mujica, e lá tem um capítulozinho específico em que ele pergunta: e a comunicação, Pepe? E o Pepe é bem duro, é bom a gente trazer o que ele diz lá. E ele fala exatamente sobre essa discussão da contradição entre forma e conteúdo. Nós temos um desafio bem grande nisso. Por problemas que a nossa genil, o PT na esquerda do Brasil tenha, ele segue sendo o partido que conseguiu entrar nas massas conservadoras desde antes, furar esse bloqueio e com algumas conquistas reais mostrar
que sim, pela esquerda havia uma oportunidade. Então que a gente possa buscar o espírito revolucionário na companheirada petista, como está aqui meus companheiros, alguns poucos que militam dentro do PT e que seguem com o espírito revolucionário, mas olhar para a experiência petista de como foi que se infiltrou nas comunidades muitas vezes com discurso até de uma, né? Tem gente que acusa o PT de ser de direita, né? E olhar para a forma como a companheirada conseguiu conquistar dentro das comunidades, como a companheirada conseguiu avançar, por meio especialmente da cultura. Falo aqui porque me emancipei num projeto petista de cultura, lá em São Sebastião, no coletivo Radicais Livres S.A., que de 2003 a 2013 fez 10 anos de saraus, todo mês, com teatro, música, poesia, dança, vídeos, artes plásticas, todo mês tinha um espetáculo. E aquele um espetáculo emancipou 10 anos de geração. 10 anos de pessoas que receberam poética, música, o hip hop, misturado com forró para dançar gostoso, misturado com alegria, Não deixemos o nosso espírito revolucionário embeber de sangue a alegria da festa, com alegria as nossas vitórias, mas por meio da cultura, fazer a revolução cultural. A direita anda fazendo, só que eles não têm o nosso swing, né, malandro? A gente vai resistir. Segue a luta antifascista, tá ligado? A gente segue resistindo. Eu sou Vinícius Borba, poeta, e é uma alegria estar com vocês. Vamos que vamos. Eu vi mais aqui hoje disposto a colocar essa rede de comunicação que a gente já tem, que já existe, à disposição da Internacional Antifascista que está sendo criada aqui agora. Por que colocar essa rede? Porque a gente tem 120 TVs comunitárias, eu estou em contato diário com Jeremias, da Abraço, que são 5.000 rádios comunitárias, na verdade 2.000 bem atuantes mesmo nesse campo da esquerda. Tem uma TV comunitária de satélite, que é o canal 28 da Sky, 28 na Oi, 13 na Claro TV, 239 na Vivo, GVT e a 20 na TV brasileira, nossa TV brasileira. E nessa luta com as Big Techs, a gente tem um enfrentamento violento. Nós estamos com 2 YouTubes nossos banidos desde novembro. A última vez eu demorei 6 meses para recuperar o YouTube e estou tentando de novo com 2 assessores, 2 assessoras consultoras do YouTube. E a gente tem parceria concreta com a TVT, com a Span TV, que é do Irã, com Telesur. A gente tem contato também com a Sputnik. E a gente forma essa rede aí de comunicação bastante ampla. Então, eu topo entrar numa comissão de comunicação, né, para estar coordenando, sendo coordenado e estar participando desse comando para fortalecer essa proposta que surgiu. Eu acho que a proposta mais importante da Venezuela nesse campo da luta internacional passa pela comunicação, principalmente enfrentando as Big Techs, né? O Musk, ele acabou de atacar recente, ninguém deu bola para isso, porque ninguém sabe quem é Carlos Slim. O que ele está interessado é se apossar dessa nossa estrutura de comunicação. Então, tudo pode piorar. Quem achar que está ruim desse jeito, não está entendendo o que está se passando. O Musk, ele quer se apoderar da nossa estrutura de comunicação, então a luta não é fácil. E nós estamos aí dispostos a trabalhar nesse campo contra as Big Techs, contra o que o Bautista Vidal chamava de ditadura videofinanceira, né? E na Venezuela tem uma formação muito forte, muito grande, sobre esse conluio da indústria bélica, sistema financeiro e mídia. Né? Então a Venezuela é a nossa grande escola. E estamos aí para fazer esses embates e contem conosco. Bom, eu começar falando uma coisa que para mim é muito importante. Todo lugar que eu e a Eleni, aqui, nós somos de um grupo musical, do Acorde, e a gente viaja muito para muitos lugares do mundo para tocar, para se apresentar. Em todo lugar que a gente entra, quando a gente chega numa loja de souvenir, num restaurante, quase em todo lugar do mundo que a gente entra, você vai encontrar lá tocando Beatles ou um rockinho, ou uma musiquinha da indústria fonográfica norte-americana. Aí as pessoas falam assim, sabe por quê? Porque as pessoas gostam. É porque é uma coisa que agrada o ouvido das pessoas. E eu venho aqui para dizer para vocês, isso é mentira. Isso foram décadas
um tempo imenso da indústria fonográfica construindo no imaginário de cada um de nós aqui. Nenhum de nós aqui está livre disso, não. Tem gente aqui que, quando a gente fala, por exemplo, contra o Pink Floyd, mas o Roger Waters, ele defendeu o Lula. O Pink Floyd falou contra a escola. Pois eu digo, é mentira. Nós estamos sendo colonizados desde dentro. Desde dentro. E se a gente não se levantar contra isso, se a gente não se levantar, se a gente não construir uma alternativa que venha da nossa cultura, que venha das culturas dos nossos povos, que venha daquilo que o Lula denunciou alguns anos atrás, da realidade de que nós viramos as costas para a América do Sul e nos voltamos de frente para a Europa, para os Estados Unidos. Se a gente não se levantar contra isso, a gente tem uma chance imensa de perder a batalha. A batalha é cultural, por isso Mao Tse Tung falava lá na Revolução Chinesa que a revolução é cultural, é essencialmente cultural. Então eu estou começando a falar isso por aqui, porque eu acho que nós temos uma batalha que se manifesta em diversos aspectos. O Vinícius falou, nós somos seres integrais, nós não somos só combatentes, nós não somos só companheiros, nós não somos só químicos, engenheiros, médicos, nós somos seres integrais. A gente vive intensamente a nossa alegria, a nossa fé, os nossos compromissos, a gente vive tudo o que nós somos. E para isso é muito importante o aspecto cultural. Não é um aspecto secundário, não é uma coisa que a gente faz nas horas de folga. É método, né? É parte daquilo que o Vinícius falou com propriedade aqui, é a forma. Eu não falo contra nenhuma música do mundo, eu mesmo gosto do Pink Floyd, por exemplo, eu acho bonito. A questão não é essa. A questão é o que está sendo construído e a gente vai deixando sendo construído. Então, eu primeiramente, Pedro, quero me colocar à disposição para essa comissão, secretaria de cultura, porque eu acho que nós temos que trabalhar com isso de forma séria, organizada, metódica e metodológica. Nós temos que construir formas de intervenção de forma local, nacional e internacional, global, articulada com as diversas formas de organização da cultura revolucionária que a gente teve a oportunidade de conhecer agora na Venezuela. E eu e a Eleni também estivemos lá no Festival Internacional junto com o Pedro e com outras pessoas. Tivemos a honra de estar no Festival Internacional na posse do presidente Nicolás Maduro. A gente tem que construir essas formas de intervenção, esse nosso jeito de olhar para a realidade, de olhar para a beleza, de olhar para a produção do belo, de olhar para a produção da vida. Eu costumo, quando no começo do governo Agnello aqui, eu tive a oportunidade de conversar com a Agnello, eu falei, você não se iluda de que a Secretaria de Cultura é menos importante do que a Secretaria de Obras. Não se iluda, porque é um equívoco. A Secretaria de Cultura é tão importante quanto a Secretaria de Obras, é tão importante quanto a Secretaria de Saúde, é tão importante quanto qualquer secretaria, porque ela constrói os pilares daquilo que nós somos. Né? A gente vê isso com muita intensidade nos povos como o povo sarauí, para quem a cultura tem um papel central na construção da luta cotidiana que eles desenvolvem contra o reino racista e sionista do Marrocos. É importante que você diga que o reino de Marrocos é altamente sionista. Os intelectuais das forças imperiais de Marrocos são todos sionistas, todos, sem nenhuma exceção. Então, essa luta é central, e eu convoco os companheiros a gente prestar atenção cotidianamente nisso. A atenção para essa e outras questões são centrais, e nós somos poucos aqui, comparados com a necessidade do tamanho dessa obra que nós estamos propondo a contribuir, para construir, mas a gente precisa estar atento a isso e precisa estar chamando as pessoas. O Afonso falou aqui da Frente Brasil Popular, nós temos conversado a respeito disso. É essencial que a gente construa uma unidade com a Frente Brasil Popular, que a gente fortaleça a Frente Brasil Popular e construa uma unidade para a Frente Brasil Popular, para as frentes
dos movimentos progressistas do Brasil serem um pilar essencial na construção da Internacional Antifascista do nosso país. Contem comigo. E, bom, é isso. Tive a oportunidade de estar no encontro de juventude antifascista e também no Festival Internacional Antifascista, que aconteceu junto com a posse do nosso grande presidente Nicolás Maduro. Bom, eu acho que esse movimento que acontece na Venezuela, né, de criação da Internacional Antifascista, não é algo à toa, é na verdade uma iniciativa muito acertada. A minha sensação, nesses espaços que a gente esteve, é de que a gente conseguiu olhar de uma maneira mais macro para o mundo, né? Uma coisa que está tão em falta, né? A gente conseguiu olhar quem é o inimigo em comum, conseguir direcionar que esses ataques vêm do imperialismo, que esses ataques são parte de uma mesma lógica de opressão. Então a gente nasce na Venezuela e eu acho que é muito também valoroso que isso nasça no nosso continente. Inclusive aí também a nossa obrigação de fazer uma grande internacional antifascista capítulo Brasil, mas demonstra que é isso, as sanções, as medidas coercitivas unilaterais, as bases militares da OTAN, o sionismo, o terrorismo, os mercenários, todos fazem parte de um mesmo movimento. E que isso precisa estar também alinhado numa nova proposta de governança global. Assim. Eu acho que todo esse movimento também é muito interessante, o papel da Rússia na Internacional Antifascista, uma presença muito grande dos russos, que também são mais uma vítima dessas medidas coercitivas unilaterais. E é muito interessante a gente perceber que, assim, quando você põe sanções a um país do tamanho da Rússia, a resposta vem, né? Não é à toa todo esse movimento que está acontecendo no BRICS de superar, por exemplo, o uso do dólar, né, nas transações internacionais e tudo mais. Também conseguiu dar uma resposta com a vitória do presidente Lula. Isso também não é pouca coisa, assim. A gente soube se organizar contra o fascismo, sim, quando a gente derrotou o Bolsonaro nas eleições presidenciais. Então, eu entendo que o Brasil cumpre um papel fundamental nesse movimento. A gente já tem os capítulos, né, os promotores, os capítulos em vários países organizados, já funcionando a pleno vapor, e eu vejo em muito boa hora essa iniciativa aqui. Eu acho que a gente conseguiu reunir uma boa quantidade de gente hoje, e o que a gente precisa fazer é também com que o povo brasileiro entenda, né, e os movimentos sociais brasileiros e a esquerda progressista brasileira, não a esquerda revolucionária, entenda que qual que é a luta do mundo hoje, né? Qual é a luta do mundo? Qual é a luta do nosso continente latino-americano? E nisso aproximar também o governo federal no ano de BRICS, o presidente Lula no ano de BRICS, da importância, por exemplo, da Venezuela no BRICS. Esse é um papel, uma tarefa nossa. Isso não é uma disputa que está ganha. Nenhuma disputa está ganha e a gente, acho que nós somos atores fundamentais em todas elas. Então, é isso, reforçar o papel do Brasil com a Internacional Antifascista, com um ano de BRICS, que a gente, se não for esse ano, a Venezuela no BRICS, em 2026, isso é ainda mais difícil, ano eleitoral. Então, todas as tarefas que a gente tem pela frente. E é isso, esse mote está colocado. A semana passada, na Argentina, teve uma grande manifestação antifascista, né? A gente tem esse ano ainda os 80 anos da vitória contra o fascismo na Segunda Guerra. Então, é isso, assim, parabenizar a iniciativa. Eu acho que o presidente Maduro e toda a Venezuela, todo esse grande time que constrói a Revolução Bolivariana e os movimentos sociais ao redor do mundo tiveram uma posição muito acertada. E eu acho que nós, do Brasil, precisamos nos posicionar como um povo que derrotou o fascismo nas urnas, que vai seguir derrotando. Que a gente não vai perder de novo para essa turma, que a gente vai enterrar eles cada vez mais fundo na história. E eu acho que, assim, talvez a gente pudesse começar
com um encontro antifascista, né? Não sei se em Brasília, se em São Paulo, nos moldes do que foi o encontro antifascista na Venezuela, né? Com eixos de trabalho, uma mesa de discussão sobre o termo e a necessidade de atualização do que é o fascismo hoje, que não é o mesmo do século XX, um tema sobre as mulheres, um tema sobre os povos indígenas, um tema como sobre o setor religioso é utilizado pelo fascismo para manipular, de forma manipulada. A questão das redes sociais. Então, acho que a gente fazer um grande encontro para debater cada um desses temas e envolver a sociedade nisso, assim como eu acho também que a gente precisa formar, a partir daqui, um encontro de comunicadores, onde a gente convoque, né, os blogueiros, ativistas digitais, que têm um comprometimento com, né, as causas justas, de começarem um movimento também antifascista em defesa da Revolução Bolivariana. É isso, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com grandes combatentes, mulheres de guerra, homens de guerras, contra o sistema nazista, fascista, racista, estamos enfrentando nesse momento, nesse planeta. Eu quero complementar na questão da luta nossa internacional antifascista, diante de um quadro que estamos vivendo na fronteira do nosso país. As fronteiras nossas, principalmente em Roraima, com a Venezuela, seria tão importante a Venezuela que também criar um grupo de antifascistas ali, fincado na Roraima. Por quê? Onde tem um grande contingente de pessoas de outros países, inclusive pessoas do país ucranianos, estão chegando por ali. Ucranianos estão chegando por ali por quê? Para depois descer, para ir para o sul do Brasil, onde está chegando também muitos nazistas europeus vindo para o Brasil. Eu acho que a importância essa organização de luta mundial, parabenizo o Nicolás Maduro, junto com o grande líder Chávez e também vários combatentes, diante do quadro estamos enfrentando a milícia branca, a máfia branca, racista e nazista nesse mundo. Então nós temos que ter coragem para enfrentar essa turma na porrada, do tiro, como a China, a Rússia está fazendo contra a OTAN e os países bélicos ali da Europa, inclusive a França. Inclusive hoje fiquei sabendo que eu falo esperanto, o Macron já está expulsando os brasileiros lá da França, quem sabe disso? Então estamos vivendo uma situação onde os brasileiros estão sendo expulsos dos países do primeiro mundo, que é os Estados Unidos, onde a fome impera, morador de rua lá demais. Então vivemos um momento tão importante como essa tribuna aqui popular revolucionária, para fazer uma discussão também sobre os países de esquerda, que eu como fronteira, que é Chile, e especialmente a Colômbia, onde as bases militares dos Estados Unidos continuam dentro da Colômbia. Então estamos vivendo um momento importante. Eu acho que agora passamos por uma questão da comunicação. A comunicação é fundamental, porque a Telesur tem um canal que já era para estar aqui instalado no nosso Brasil. É o medo de fazer enfrentamento, é o medo de perder as boquinhas, é o medo de perder os cargos. Esse é o problema de fazer aliança até com o imperialismo. Tem gente que fala que é de esquerda, né, mas namora o imperialismo. Então vivemos um momento tão importante, meu companheiro Pedro, para que essa organização, esses 5 eixos de luta, se expande não só aqui para o Brasil, da capital federal, como no Rio de Janeiro, como em São Paulo, como no Rio Grande do Sul, e cidades onde faz fronteira, como aqui na Ladário, onde tem os povos indígenas que estão sendo perseguidos pelos latifundiários brancos racistas, das fronteiras, criar também esses núcleos, entendeu, companheiro? Para o quê? Para estar preparando as bases das fronteiras revolucionárias para enfrentar os nazistas que estão se infiltrando junto com o grupo, para criar situações terríveis no nosso país. Haja visto a situação que estamos vivendo agora, com a crise do capitalismo, com a crise da situação econômica. E o Brasil está sendo um alvo muito forte de quê? De ataques. Então, acho que a comunicação me coloca à disposição, Paulo Miranda, através da língua internacional, onde os comunistas do século XX, meu pai falava Esperanto, vários companheiros de luta, falavam da importância do Esperanto para quebrar a hegemonia linguística.
Tanto é que em Cuba já tem uma rádio Havana esperando, por isso que o presidente de Cuba vai estar aqui em junho. Eu estou fazendo contato com o companheiro lá da rádio Havana, como já tem na Coreia do Norte, como tem na Rússia e como tem na China, rádio China esperando. Então o Brasil está muito atrasado. Então nós temos que se preparar. Eu parabenizo o companheiro do Nicolás Maduro na embaixada, dentro do governo bolivariano, para enfrentamento sério. Está aí a situação da Colômbia com Venezuela, os guerrilheiros estão lá, está ali enfrentando também os dissidentes que eram das Farc. Então a situação está muito complicada, muito séria. E nós temos que se organizar com inteligência e para frente, porque a fronteira do nosso país está sendo minada. Então eu proponho que cada fronteira do nosso país, do Iapoque a Chuí, tem que ter esse núcleo internacional antifascista, antirracista e antinazista. Obrigado, companheiro. Meu nome é Caio Clima. Então eu queria primeiramente saudar os companheiros da Venezuela, agradecer, né, por essa iniciativa e parabenizar, mas dizer também, tão perto e tão longe, companheiros. Por que tanta demora? Tão perto e tão longe. Somos fronteiras, somos irmãos. E se eu não me engano, nesse ano, inclusive, a gente completa 200 anos de relação bilateral Brasil-Venezuela. Tão perto, tão longe. Eu quero estar mais perto. Disso eu tenho certeza. Né? Porque Venezuela, para mim, é terra de homens e mulheres livres. Por ali passou Ezequiel Zamora, o terror da oligarquia. Essa história eu acho que, né, acho que muito brasileiro não conhece. Essa figura, talvez, né, muitos latino-americanos não conheçam, né, porque foi um exemplo histórico. E dos exemplos históricos, a burguesia faz questão que a gente não conheça. Faz questão que a gente não lembre. Mas nós somos povos meridionais, povos de memória, povos de valor. Né? E por isso agradeço, né, imensamente essa oportunidade da gente dar início a essa trajetória no Brasil deste capítulo da Internacional Antifascista. Em todo o mundo, e objetivamente contra aqueles povos que trabalham, que organizam e que constroem efetivamente a sua soberania, como é o caso da Venezuela, Cuba, Nicarágua, e a luta do povo palestino, a luta do povo saharaui, nos obriga, nos dá a tarefa histórica, assim como foi há 80 anos atrás aproximadamente, quando o nazismo foi derrotado. É preciso que nos unamos, nos organizemos efetivamente para combater todas essas concepções: fascismo, o nazismo, o sionismo, a xenofobia, o ódio que se difunde, as mentiras que circulam. Voltando à Venezuela, são duas Venezuelas: a que a gente conhece, em que o povo, apesar de todos os bloqueios, inclusive ontem ou hoje foi sequestrado um avião, ontem, lá em República Dominicana, um avião venezuelano, o ouro que a Inglaterra roubou e nem cogita em devolver, mais de 30 toneladas de ouro. Então, a nossa unidade é o instrumento para enfrentá-los. E aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil, o que ocorreu ao longo de 4 anos, em que 700 mil pessoas morreram devido à pandemia, quando se tinha no governo um presidente que difundia, que disseminava o vírus. Ele era o próprio vírus espalhando. Nós vimos aqui onde mais morreu no DR, foi na Ceilândia, onde ele ia comer churrasquinho na feira e dizendo, e ao mesmo tempo distribuindo cloroquina. O que fizeram no dia 12 de dezembro de 2022, quando atacaram a Polícia Federal, a Polícia Civil, incendiaram um ônibus, roubaram um posto de gasolina e jogaram botijões de gás nas ruas, e ninguém foi preso. Quando em 8 de janeiro eles fizeram aquele movimento financiado pelos latifundiários e que destruíram, atacaram e conseguiram, o governo do presidente Lula
conseguiu debelar, a justiça conseguiu, e a polícia, com o papel do interventor, qual é o nome dele, que é Capelli, foi firme e conseguiram debelar E hoje, o parlamento brasileiro, ele tem uma força do fascismo muito grande. E o fascismo, ele não só está no parlamento, ele está na televisão, ele está na imprensa, ele está nas universidades, ele está na nossa sociedade, está nas periferias. Então, não é só a Venezuela que sofre, não é só Cuba que sofre, não é só o Irã que sofre, não é só o povo palestino, eles têm um nível de agressão muito mais duro. Porém, nós aqui no Brasil também enfrentamos a situação. E o Trump, ao assumir o governo, ele reuniu bilionários, 30 bilionários, que possuem a riqueza de 157 países. E o objetivo deles é roubar mais. O cara que assumiu, a pessoa que assumiu, por exemplo, a NASA, é um funcionário do Elon Musk, também parceiro do Elon Musk. Então é toda uma estrutura montada para que eles ataquem cada vez mais os povos, a soberania, a dignidade. ¿Y por qué ahora estando Venezuela?